ao seu processo de desenvolvimento. O Brasil, ele, com principalmente seu corpo diplomático ultra competente, foi sempre capaz de ajudar a construir essas regras do jogo internacional, a nosso favor, inclusive, né? E eu acho que essa é a nossa vocação, é a partir da leitura do nosso território, das nossas potencialidades, a gente poder chegar lá e colocar na mesa um Fundo Amazônia e isso virar um modelo global, né? Não é à toa que a gente tem hoje dentro do Fundo Climático Verde um modelo parecido que está beneficiando da Argentina, Indonésia e assim por diante. O Fundo Amazônia recebeu recursos da Noruega e da Alemanha para financiar ações de combate ao desmatamento. A gente falou mais dele no primeiro episódio dessa temporada. E a gente pode também ir além na própria diplomacia, né? É que em muitos momentos teve muito medo de ser esse país verde, esse país tão rico, diverso, com tantos povos indígenas. Nem sempre o Brasil jogou a favor de si. Então, eu acho que a gente também tem uma evolução da própria diplomacia, da nossa política externa, para, em vez de temer a nossa diversidade socioambiental, a gente se valer dela. E é isso que eu espero, de verdade, dos próximos governos e dos próximos chanceleres aí. Ou, quem sabe, uma mulher chanceler também está na hora dessa diversidade permear a própria liderança aí dessa turma. E o que a gente precisa no plano das políticas públicas para a gente voltar para o jogo, né, do xadrez climático internacional? Me permita uma brincadeira. Não sei se você vai lembrar. Lembra de uma propaganda que tinha muito tempo atrás, que era potência não é nada sem controle? A gente precisa de controle do desmatamento. Esse é o passe. Então, não adianta, por exemplo, a gente ver o atual presidente da República encher a sua proposta de plano de governo de coisas, hidrogênio verde, mercado de carbono, um monte de ferramentas e possibilidades interessantes, inclusive, não acho que não sejam, mas nada disso vai nos abrir as portas ou reabrir as portas se a gente não fizer o controle do desmatamento. Principalmente na Amazônia, mas não só. Agora, tem uma outra coisa que vai ter que ser feita ao mesmo tempo que tudo isso, que é rever a meta climática brasileira, tá? A gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem uma meta firme e que ela está sinalizando aos nossos agentes econômicos, aos governos, seja de estado, seja de município, que a gente vai agir em 2025. Então, não estamos falando de 2030 nem de 2050. É nesse próximo ciclo de governo, quase ao final dele, a gente já ter aí um resultado interessante. São essas três coisas, a meu ver, que vão fazer o Brasil recuperar sua credibilidade e reentrar o jogo da diplomacia, enfim, de igual para igual. A Nathalie tem razão. Se a gente quiser mesmo ser uma potência ambiental, é bom começar a levar a sério nosso compromisso no Acordo de Paris. Esse acordo foi construído com metas voluntárias de cada país. Cada um disse de que forma podia contribuir para combater a crise climática. É como se fosse uma daquelas mesas compridas de aniversário num bar. Cada um chegou num horário e pediu uma coisa diferente. Teve quem bebeu cerveja, tem a turma dos drinks, quem só tomou água, quem comeu, quem não comeu. No fim da noite é difícil dizer quem tem que pagar quanto. E muitas vezes a conta não fecha. Quando assinou o acordo, em 2015, o Brasil disse que ia cortar 43% das suas emissões de gases estufa até 2030. Isso em comparação com as emissões do país em 2005. Tinha uma malandragem aí. 2005 foi dos anos que o Brasil mais emitiu, porque o desmatamento ainda estava bem alto. Mas mesmo assim, o Brasil se comprometeu a fazer uma redução expressiva, e a meta foi bem vista pelos outros países. A meta do Brasil no Acordo de Paris é relativamente ambiciosa comparado com o resto dos países em desenvolvimento. No Acordo de Paris, Brasil aceitou metas de reducción absoluta de emisiones. Entonces, tanto en 2009 en Copenhague, cuanto en 2015 en París, Brasil tem posições mais avançadas que a maioria dos países em desenvolvimento. Esse é, de novo, o Eduardo Viola, da Universidade de Brasília. Comparado com os grandes emissores, tem uma posição muito melhor, digamos, porque os grandes emissores continuam aumentando extraordinariamente as emissões. De todas maneiras, Brasil agora está aumentando as emissões. Uma coisa é o que Brasil prometeu no Acordo de Paris, outra coisa é que houve essa reversão forte. Nós estamos equivalente ao ano 2006 em termos de emissões. As emissões voltaram a crescer porque o desmatamento aumentou, como a gente viu. Mas também porque o Brasil está apostando mais nos combustíveis fósseis para gerar energia. Tem uma regra no Acordo de Paris que diz que os países, de tempos em tempos, têm que atualizar seus compromissos. Mas só vale se for para apresentar uma meta mais ambiciosa. E aparentemente foi isso que o Brasil fez quando apresentou uma meta nova para a ONU no começo desse ano.
O Brasil prometeu cortar 50% das suas emissões, uma diferença de 7 pontos percentuais em relação ao número original. Mas aqui também tinha uma malícia. O Brasil mudou o jeito de calcular as emissões do passado. E com o jeito novo de contar, as emissões do ano base, que é 2005, ficaram maiores. Aí ficou mais fácil fazer a redução. Na prática, o novo compromisso autorizou o Brasil a emitir mais do que ele poderia emitir se continuasse com a meta original. Essa manobra logo passou a ser chamada de pedalada climática. E o Política por Inteiro, do Instituto Talanoa, calculou o impacto da malandragem. A diferença que o Brasil não vai precisar cortar equivale a tudo que a Colômbia emite num ano inteiro. No fundo, a gente sabe o que o país tem que fazer para cumprir as metas de Paris. Não quer dizer que vai ser fácil. Quando eu penso no Acordo de Paris, uma coisa que me deixa sempre ansioso é lembrar que as metas todas que estão na mesa são para 2030, que é logo ali. Já era para a gente estar com o pé no freio. Mas no ano passado, o total de emissões em todo o planeta foi o segundo maior já registrado na história, e voltou aos níveis de 2019, antes da pandemia. Quer dizer, a gente ainda não está no caminho de cumprir as metas apresentadas por cada país para o Acordo de Paris. E não é só o Brasil. E mesmo que todos os países cumpram o que prometeram, ainda assim, o aquecimento até o fim do século, em relação ao período pré-industrial, vai ser de 2,4 graus, o que vai tornar a vida bem difícil. Numa mesa de bar, quando a conta não fecha, todo mundo precisa pegar de novo a carteira e colocar um pouco a mais. E com o Acordo de Paris vai ser a mesma coisa. A gente precisa que todo mundo melhore a meta para chegar lá. O Recupero acredita que cedo ou tarde os países vão acabar se tocando. Apesar de todo o atraso da comunidade internacional nessa área, a ameaça que existe à sobrevivência da civilização é tão grande que, devido à precipitação dos fatos, eu acredito que vai chegar o momento em que os países finalmente vão tomar uma atitude e vão realmente se mexer, né? E vão realmente pressionar muito aí os recalcitrantes a entrar dentro daquela disciplina. Quando isso vai acontecer, eu não sei. O tempo está se esgotando rapidamente, né? E daí a necessidade de desenvolver essa consciência da premência do tempo, né? Que nós ainda não temos. Exato, resta ver se a ficha vai cair a tempo de a gente conseguir ainda ter um planeta habitável, né? Eu acredito que sim, porque a outra hipótese é difícil de imaginar, né? Se a gente parar para pensar, o tempo que resta até 2030 é de 2 mandatos presidenciais. São 8 anos para a gente se mexer, acabar com o desmatamento e diminuir nossas emissões com energia e com o agro. E 8 anos foi exatamente o intervalo em que o Brasil conseguiu reduzir drasticamente o desmatamento a partir de 2004. Só que agora a gente não tem muita margem de erro. A verdade é que dificilmente o mundo vai conseguir manter o aquecimento global num patamar aceitável se os grandes emissores continuarem elegendo negacionistas do clima. O avanço da decarbonização, a mitigação da mudança climática depende de pequeno grupo de países, basicamente, que são os grandes emissores. O decisivo é a política doméstica desses países. Alguns desses países são democracias, outros são regimes autoritários. Este é o ponto-chave. É aí que se entende se o mundo vai mitigar ou não a mudança climática. E tem que pegar todos esses países. Essa fala do Eduardo Viola mostra que talvez exista um teto dentro daquilo que a gente pode esperar da cooperação entre os países. Mas a Ana Toni lembrou que a gente não pode pensar só nos países. A gente não pode colocar todas as nossas fichas num acordo multilateral. A gente não pode colocar todas as nossas fichas em governos federais. A gente tem que, sim, ter as nossas fichas nos governos subnacionais, no setor privado, aonde acontece a vida das pessoas. Quando a Ana fala em governos subnacionais, ela está se referindo aos estados e municípios. Ela chamou a atenção também para a discrepância entre as conclusões da ciência e as ações tomadas pelos políticos. Não dá para eleger mais um Trump ou um Bolsonaro, ou qualquer um outro de algum outro país que é negacionista a esse ponto. Então eu acho que isso mostra muito a necessidade da gente trazer essa urgência climática para os cidadãos, para as cidadãs. Como é que eles têm que se envolver? Porque se a gente continuar elegendo líderes como estes,
E daí não é o processo multilateral que está em perigo, é a humanidade que está em perigo, por causa das razões climáticas. Felizmente, em processos eleitorais, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Austrália, e como eu espero que aconteça no Brasil, e aconteceu também nos Estados Unidos, que os temas ambientais, climáticos, sejam importantes temas na escolha dos eleitores. E é aí que eu quero terminar a conversa de hoje com a Nathalie Unterstell. E você falou da importância do Brasil cumprir e reforçar a sua meta no âmbito do Acordo de Paris. Esse ponto está especificamente contemplado nas propostas dos candidatos, na campanha? Você viu isso nos programas, Nathalie? Então, o único candidato que explicitamente cita Acordo de Paris, metas, é o ex-presidente Lula. E é interessante que ele fala de cumprir, de fato, as metas que o país assumiu em 2015, então aquelas nossas metas originais, e não, né, carregar as metas que foram aí bagunçadas pelo atual governo. Os demais fazem menções mais genéricas e tal. Nathalie, você enxerga o Brasil no caminho de cumprir as suas metas para o Acordo de Paris? Hoje não. E no âmbito da Iniciativa Clima e Desenvolvimento, a gente traçou esses cenários para ver como é que o Brasil chega em 2030. Assumindo que a gente vai ter uma retomada econômica, mas com isso, qualquer governante que pegar a cadeira presidencial, ele vai ter que enfrentar um aumento de emissões em todos os setores, tá? Do saneamento, que a gente quer muito que cresça, a gente quer a universalização, só que hoje a universalização dele é feita com base em mais emissões. A gente pode fazer com menos, tá? Então, esse é o cenário que está colocado, de aumento, tá? Ao mesmo tempo, as oportunidades são enormes. Então, nos cálculos feitos pelos nossos parceiros da UFRJ, né, a gente ficou sabendo que o Brasil pode chegar em 2030 com entre 60% e 80% de redução de emissões, fazendo algumas coisas importantes, como controlar o desmatamento na Mata Atlântica e na Amazônia, fazer o restauro de florestas nativas em 4 milhões de hectares, que nem é tanta coisa assim, e colocar um preço de carbono. Então, fazendo essas 3 grandes apostas, a gente consegue, imagina, reduzir em 80% as nossas emissões em 2030. Isso não é devaneio não, tá? Não é delírio, é uma realidade bem possível. E para concluir, Nathalie, eu queria falar da COP27. Esse ano a Conferência do Clima vai acontecer no Egito, né, no balneário de Sharm el-Sheikh. Você certamente vai estar lá. E a configuração vai ser um pouco particular, né? Pensando na nossa política interna aqui, porque vai ser depois das eleições, né? A gente já vai ter o presidente eleito. Você acha que a gente vai com a roupa de pária ou com a roupa de potência? Claro, se a gente tiver a confirmação da reeleição de Bolsonaro, aí eu acho que a comunidade internacional, como diz o colega Márcio Astrini, lá do Observatório do Clima, não vai mais nos perceber como um país que errou em 2018 quando elegeu o Bolsonaro, e sim que ele é uma escolha, de fato, da sociedade brasileira. Não tendo esse cenário, tendo um cenário em que a oposição vence essas eleições, aí vai ser muito interessante, porque muito provavelmente vão ter representantes do novo governo lá e do atual, né? E aí eu acho que está muito incerto se o governo Bolsonaro vai tentar ainda alguma ação, né, no meio das negociações ou não. Acho que é possível a gente esperar alguma coisa do tipo representantes do governo Bolsonaro tentando melar a negociação e, de novo, dizer que esse processo multilateral não tem valor, não vale, enquanto quem ainda não tem a caneta na mão vai tentar dar sinais ali para a comunidade internacional de que tudo vai melhorar a partir de janeiro. O tempo nos dirá. A gente continua essa conversa com a Nathalie na semana que vem. No próximo episódio, a gente vai falar dos desafios de produzir energia em plena crise climática. Mas a gente já vai colocar um pé nessa discussão essa semana, com a pergunta do seu filho. Esse é o quadro em que a gente corre atrás da resposta para as dúvidas científicas das crianças. Sou a Bia, tenho 7 anos e queria saber de onde veio o petróleo. Ei, Bia, interessante essa, hein? Aposto que muita gente não sabe dizer. Para te ajudar, eu chamei a Lavínia Holanda, que é uma engenheira especializada em energia. Olha só a resposta dela. Oi, Bia. Eu gostei muito da sua pergunta. Bom, o petróleo é formado a partir de restos de micro-organismos
que são seres vivos bem pequenininhos, tão pequenininhos que a gente só consegue ver com a ajuda de um aparelho chamado microscópio, e também de restos de vegetais. Esses restos ficaram acumulados no fundo de lagos e do oceano há muito tempo, desde antes dos dinossauros e até hoje, e a gente chama eles de matéria orgânica. Durante todo esse tempo, esses milhões e milhões de anos, o vento, a água, vulcões e a chuva cobriram essa matéria orgânica com terra, cinzas, areia, lava de vulcão, fazendo com que a temperatura aumentasse, que nem um cobertor na hora de dormir, sabe? E aí foi cozinhando essa matéria orgânica e transformando bem devagar em petróleo. O nome petróleo significa óleo na pedra, e é isso mesmo que acontece. O petróleo fica guardado em camadas nas rochas que ficam no fundo dos oceanos ou no fundo da terra, como se as rochas fossem uma esponja cheia de petróleo, sabe? Hoje o petróleo é usado em muitas coisas que a gente nem suspeita que tem petróleo. Na verdade, a gente não usa exatamente o petróleo. A gente transforma o petróleo em diversas outras coisas. O petróleo é transformado em gasolina e outros combustíveis. O petróleo também é transformado em plástico, que é usado para fazer roupas, tênis, os brinquedos que você tem em casa, sacolas plásticas. E o petróleo é usado também para fazer maquiagem e até chiclete, sabia? Ou seja, o petróleo está em muitas coisas que a gente usa sem nem sequer saber que vem do petróleo. Mas já que você é curiosa, eu vou te dar mais uma coisa para pensar. Além de saber de onde vem o petróleo, é importante a gente saber para onde vai o petróleo, né? O petróleo, quando ele é transformado em produtos, ele produz gases que vão para o ar e que acabam causando o aquecimento do nosso planeta, o que é muito ruim para todos nós. Mesmo o plástico, que é feito de petróleo, a gente precisa ter cuidado para jogar fora, né? Para não poluir o meio ambiente e o oceano. Bom, hoje em dia tem muitos cientistas estudando e pensando em novos materiais que possam substituir o petróleo, exatamente para diminuir esse aquecimento do nosso planeta. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Enquanto isso, a gente pode ajudar usando bastante nossos brinquedos e tênis até o fim, doando ou trocando com os colegas coisas que a gente não precisa ou não quer mais, reciclando o lixo de plástico para transformar o plástico em outro produto, levando mais gente no nosso carro quando a gente for sair de carro e assim por diante. E aí a gente ajuda o mundo a consumir menos petróleo e polui menos o ambiente. E como você é uma menina inteligente e muito curiosa, quem sabe você não vira uma grande cientista e nos ajuda a encontrar um outro produto que a gente possa usar no lugar de petróleo. Um beijo pra você, Bia. Olha aí, Bia, já pensou em ser pesquisadora? Fica aí a dica da Lavínia. E eu queria te convidar a mandar um áudio pra gente responder na pergunta do seu filho. É só gravar a criança com seu celular e mandar o arquivo pelo e-mail terraredonda@revistapiauí.com.br ou pelas redes sociais da Revista Piauí.